Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Vamos para o vídeo aqui da análise da 3tentos, dos resultados do quarto trimestre de 2023. É uma posição que a gente acompanha aqui de perto no nosso canal. A gente tem a nossa carteira recomendada e tem o nosso clube de investimentos. É uma das principais posições, né? É uma aposta nossa de crescimento, né? Uma small cap, que a gente acredita que tem muito potencial de crescimento, tá? Bom, eu costumo fazer aqui a análise dos trimestres, né, da empresa, vendo passo a passo se a empresa está cumprindo com o planejamento, né, de crescimento que ela lançou lá no IPO em 2021 e se ainda está fazendo sentido manter essa tese na carteira. Tá? Bom, a gente tem que ter em mente aqui que é uma empresa de crescimento, né? A empresa está apostando numa expansão geográfica e ela tem o dinheiro desse IPO de 2021 para usar para expandir geograficamente no Brasil. Uma empresa que foi fundada no Rio Grande do Sul, né, que atuava localmente ali, e agora ela está explorando toda a parte do Brasil que é agroexplorável, né, que tem fazendeiros, tem como vender farelo de soja, tem como processar isso e escoar para outras regiões. Tá? Como eu falei, o IPO foi recente, 2021, né? É uma small cap, que está numa capitalização de mercado na faixa de 5 bi, né? Então é uma empresa que muitos fundos não conseguem entrar pela liquidez, né? Alguns conseguem já, os menores, né? Mas aqueles fundos maiores eles vão ficar de fora. E não é uma empresa que é muito conhecida no mercado, então não tem muita cobertura, não tem muita gente falando, tá? Então pode sim ser uma oportunidade para o investidor, pessoa física, tá? Mas aqui a gente tem que ter uma visão bem holística de longo prazo, tá? E considerar muito a conjuntura do agro, tá? Porque os preços das commodities, né, o preço do milho, da soja e de toda a cadeia ali do ambiente de agro, ele pode variar trimestre a trimestre. Pode cair uma safra, pode ter uma safra ruim, uma safra boa, e os preços vão variando muito, tá? Então a gente tem que analisar, assim, ter uma visão bem de longo prazo, resultados anuais, resultados de 2, 3 anos, e se a empresa está ganhando share e crescendo a receita, tá? Porque eventualmente vai vir um trimestre ruim, porque às vezes teve uma safra ruim no Rio Grande do Sul, por exemplo, no quarto trimestre de 2023, que foi o caso aqui, ou o preço dos fertilizantes, que é um dos produtos que a 3tentos vende, por exemplo, cai 30% naquele trimestre, por exemplo. Isso pode afetar, né, e ter às vezes um trimestre que cai o resultado em termos de lucro, por exemplo, em relação ao trimestre anterior, mas não quer dizer que a empresa ficou ruim, é simplesmente questão de preço. Quando o preço voltar, né, a empresa está crescendo volume e aí esse preço multiplicado pelo volume que ela aumentou vai gerar muito mais lucro, né? Então a gente tem que ver se a empresa está sim crescendo volume, crescendo operação, né, em números de loja, número de indústria, né? E se esse valuation que a gente está pagando hoje está fazendo sentido para esse crescimento. É isso que a gente tem que ver aqui nesse caso, tá? Então, quais são os pontos positivos aqui que eu trouxe do quarto trimestre de 2023, tá? O avanço geográfico ele continua, né? Então novas lojas foram abertas. Então, no Mato Grosso a empresa já chegou a 8 lojas, né? Como eu falei, era lá só lá no Rio Grande do Sul anteriormente. Agora, Mato Grosso a empresa já tem 8 lojas. Ela abriu mais uma nesse último trimestre. Então, ela passo a passo vai aumentando nessa essa posição geográfica. Não é um crescimento absurdo, não é um crescimento pé no chão, né? Que a gente gosta disso também. E a empresa também abriu uma nova planta industrial no Mato Grosso. Então, ela tinha uma planta industrial no Rio Grande do Sul, agora tem uma segunda no Mato Grosso e lá ela faz processamento de soja. Então, a parte industrial de processamento de soja já passou a ser o grande carro-chefe da empresa com essa segunda indústria, tá? E já eu acho que já é mais de 50% da receita da empresa que eu vou mostrar aqui mais pra frente, tá? A empresa divulgou o plano de crescimento 2030, tá? Então, ela fez o IPO em 2021, entregou esse crescimento inicial até 2023. Agora, ela planeja o crescimento de até 2030 para usar o resto do dinheiro do IPO, né? E o que está gerando de caixa também botar para investir. Então, a empresa quer chegar a ter 100 lojas, né, em toda essa parte geográfica do agro brasileiro. Ela tem 63 agora, eu acho, 65. E ela quer sair de 2 indústrias para 4, tá? Então, ela quer aí praticamente dobrar, né, a capacidade de vendas e produção. E mais do que dobrar, na verdade, né, porque vai ter ganho de sinergia, etc. Então, a empresa pode mais do que dobrar ou até triplicar em termos de capacidade de geração de receita nesse período aqui, tá? Fora o possível ganho de market share, etc, tá? E a empresa também divulgou no último trimestre uma parceria no norte do país, no estado do Pará, para escoamento de grãos e farelo de soja. Então, essa produção que é feita no Mato Grosso, agora a 3tentos consegue escoar pelo norte, né, pela Amazônia ali, e consegue vender para o exterior, que é o maior comprador, né, de farelo de soja, beleza? Bom, os pontos negativos aqui eu também trouxe, né? Mais em relação ao mercado e preço, né?
do agro, teve a quebra de safra no Rio Grande do Sul, né, que é a principal região da empresa, né, onde estão os principais clientes lá hoje ainda, e a queda dos preços dos insumos e commodities, principalmente fertilizantes, que é nas lojas da 300, um dos principais produtos que ela vende ali para aqueles produtores rurais são os fertilizantes. Então, como o preço caiu, eventualmente isso impactou bastante na rentabilidade da empresa, né? Ela até aumentou o volume, mas o preço mais baixo afetou um pouco a rentabilidade do negócio. Tá? Vamos lá para aprofundar aqui nos resultados da 300 do quarto trimestre de 2023. Tá? Como eu falei, que é um caso de crescimento que a gente tem que ter uma visão mais holística, mais de longo prazo, né? Então, eu acho melhor a gente focar mais na parte aqui, ano contra ano, né? Então, fechamento 2023 contra fechamento 2022 e ver como que foi esse resultado primeiramente. Então, a gente suaviza um pouco os efeitos trimestrais do agro, né? Essas quedas de preço, queda de safra, etc. A gente pode ver se realmente a estratégia da empresa está sendo colocada em prática, que é crescimento, aqui nesse caso, né? A empresa ela tinha já uma taxa de crescimento muito robusta de receita ao longo dos últimos 10 anos, ela fez o IPO e ela quer pegar essa grana do IPO para replicar esse crescimento, né, por mais tempo, tá? E até mais, né? Porque a expansão geográfica vai permitir que a empresa cresça até taxas mais altas e possa duplicar, triplicar o tamanho da empresa, né? A gente consegue ver aqui que em receita líquida, né, a empresa, né, passou de 6,8 bi para 8,9 bi, então é um crescimento de 30% ano a ano, né? Então sim, a empresa continua crescendo, os negócios estão sendo colocados em prática, né? Mais lojas nas regiões do Mato Grosso, uma indústria nova na região do Mato Grosso, etc. Então sim, o case de crescimento continua firme, né? Então a receita vai crescendo, não necessariamente a lucratividade vai aumentando porque tem muito investimento no meio do caminho, tem ganhos de sinergia que ainda não aconteceram, etc. Então, como a gente pode ver, EBITDA esse ano ele caiu, né? Caiu menos 22% aqui, ano contra ano, né? De 623 bi para 483 bi. Significa, né, que a empresa ainda tem essa rentabilidade um pouco instável, mas a receita está ali crescendo uma taxa muito boa. Eu queria mostrar até aqui que esse caso de crescimento da 300 não é algo agora que saiu depois do IPO. Isso aqui é um caso já, né, de mais de uma década, né? Desde 2011 a empresa tem essa taxa de crescimento anual composto da receita de 30%, tá? Então é um caso realmente de muito crescimento, né, que a gente está apostando aqui que vai continuar, porque tem muito espaço, market share para a empresa ganhar, tem muito espaço territorial, geográfico para a empresa expandir, né? Isso aqui era só no Rio Grande do Sul, e o agro do Brasil é muito forte, então dentro desse ecossistema a gente acredita que isso pode acontecer, se materializar, né? Então, trimestralmente, se a gente olhar trimestre para trimestre, a empresa até caiu o lucro, né, de 224 milhões para 175, EBITDA também caindo, né, 294 milhões para 215, mas como eu falei, muito pelos pontos negativos que eu falei no começo aqui da apresentação, né, por queda de preço, principalmente de fertilizantes, quebra de safra, etc., que prejudica a rentabilidade da empresa. Mas esses preços voltam, né? Eles oscilam muito, vão voltar. A empresa está crescendo o volume, né? O preço que está ferrando um pouco o resultado, mas quando o preço voltar, o resultado vai vir muito forte, né? Então, essa visão aqui que eu queria trazer. Se a gente for por linha de negócio, que é interessante ver, né? As linhas de negócio que estão crescendo mais, que é o que vai fazer a empresa mudar de patamar, principalmente aqui, é a indústria, tá? A empresa antes era muito focada nas lojas, né, que vendem os insumos para os produtores ali da região do Rio Grande do Sul. Ela começou a replicar isso no Mato Grosso, mas ela também colocou mais uma planta industrial, a segunda, né, no Mato Grosso, tá? Uma empresa que vai processar soja, tá? E vai poder escoar isso para o exterior, né? Vai escoar pelo norte, que foi um dos pontos positivos que eu falei, né? Uma parceria no Pará, que ela vai escoar essa produção do Mato Grosso para o norte e vai poder aí expandir muito a produção, tá? Isso a gente pode ver aqui como cresceu já no quarto trimestre de 2022, essa linha indústria, ela dobrou, né, para 1,6 bi de receita, né, que já é uma parte dessa nova indústria em prática, e ela foi só concretizada agora no final de 2023. Então, ela não operou o ano inteiro, então se ela operar o ano inteiro com todos os ganhos de sinergia, com toda a capacidade instalada dela, essa linha aqui, indústria, ela pode ser muito maior, tá? E já vai virar o carro-chefe da empresa, né? Já pode ver que já é metade da receita da empresa, indústria, e eu acho que vai passar de metade, vai ser o carro-chefe da empresa por enquanto, tá? A gente pode ver que no anual também aqui, indústria representou um crescimento de 50%, e já é mais de 50% da receita da empresa anual, tá? 4,6 bi contra uma receita total de 8,9 bi. Então,
tem uma boa parte da produção dessa indústria nova Mato Grosso para se materializar, né? Sinergias que eles têm lá e capacidade instalada para chegar a 100%. Então tem muito mais receita de indústria para vir, que é um processamento de soja, que é algo que é fácil para o Brasil escoar para fora e também internamente. Então esse case é interessante, e sem contar com essa linha de insumos, né, que ela vai crescendo também, tende a crescer mais porque a empresa quer expandir de 60 e poucas lojas que ela tem hoje para 100 lojas. Né, e os insumos são medidos por essas lojas que eles colocam nas áreas agro do Brasil. Então tem muita loja para ser aberta no Mato Grosso, talvez possivelmente outros estados ali, Mato Grosso do Sul. E essa linha de insumos também pode crescer bastante. Então, por isso é uma empresa que a gente acredita que essa receita ela pode vir a ser nos próximos anos aí o dobro, o triplo, né? E se ela conseguir manter uma lucratividade minimamente ok, o lucro vai ser muito maior, logo o valuation da empresa vai ter que ser maior também, né? Então, é uma aposta de um caso típico de crescimento. Bom, para entender o pouco porquê, né, essa linha de insumos aqui ela não cresceu, né, nem trimestre contra trimestre do ano passado, nem anualmente, né, 2023 contra 2022 aqui, ela ficou estável, né? E era uma linha muito importante para a empresa. A gente pode ir lá na descrição, né, dessa linha insumos, entender o que aconteceu lá dentro, né? Que tem toda uma seção de insumos, onde a empresa mostra como que está cada produto lá dentro dessa linha insumos, o que está acontecendo, né? São as sementes, fertilizantes e defensivos. Então cada uma dessas 3 principais linhas aqui da empresa, né, insumos vai ser dividido em 3 linhas, grãos vão ter que ser dividido em algumas linhas também, indústria também. Então essa linha de serviço da empresa tem uma diversa gama ali de coisas lá dentro. Então é um negócio realmente complexo e difícil de entender, né? É mais para quem está no agro mesmo, mas é um negócio interessante, né? Que está dentro de uma área da economia brasileira que é muito forte, né? Aqui então eu queria trazer esse tema aqui porque fertilizantes ficou estável, porque muito principalmente pela queda de preços dos fertilizantes. A gente vê aqui que fertilizantes caiu 22% no quarto trimestre de 22 para quarto trimestre de 23. E anualmente ficou praticamente estável, que caiu 7%. Principalmente pela queda dos preços dos fertilizantes que são vendidos nas lojas, né, essas lojas regionais da 300 no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, né, que é uma linha importante da empresa, e que o preço caiu. Então o volume até subiu, só que não conseguiu compensar. Então a empresa, essa linha, né, de insumos, ela ficou estável. Então só o que cresceu foi indústria, né, que não está totalmente ajustada, acabou de ser aberta. Então por isso a lucratividade da empresa não foi bom. Então eventualmente alguns exercícios vão vir assim, né, com queda de EBITDA um pouco, mas a empresa ainda gera EBITDA, então isso que importa. E por isso tem que olhar esse case, né, de uma outra forma. Não é tipo, como é que foi esse resultado comparado com o passado. Isso pode vir pior, mas tem que entender o que a empresa está implementando uma estratégia de crescimento. Ela está botando novas indústrias, novas lojas em toda uma região que tem muito potencial do Brasil, e isso alguma hora vai se materializar e vai gerar, a gente espera, né, crescimento de lucro, tá? Também é interessante ver o endividamento da empresa para entender, né, de onde vem esse crescimento, de onde vem essa grana. Vem tudo de capital próprio, né, ou caixa e geração de caixa, tá? A empresa divulga aqui a parte de endividamento, né, e alavancagem. A gente pode ver aqui que a companhia segue com um nível de alavancagem muito seguro, correspondente a 0,1 vezes o resultado operacional EBITDA dos últimos 12 meses. Então uma alavancagem extremamente baixa. Então todo esse crescimento aqui, ele não é arriscado. Então vamos supor, a empresa consegue aturar alguns trimestres de preços baixos no agro, de commodities, de fertilizantes, de insumos, etc. Porque ela está gerando esse crescimento com capital próprio, ou que ela gera, né? Ela está gerando ainda 500 milhões de EBITDA todos os anos. E também ela tem um caixa do IPO, tem 1 bilhão em caixa ainda, como eu vou mostrar agora, que está financiando esse crescimento, né? Então, se a gente for para olhar valuation, a gente ainda tem uma empresa valendo aqui 5,2 bi, né, em valor de mercado, sendo que ela tem ainda bastante caixa, né, 1,2 bi para gerenciar isso, e o EBIT dela anual aqui já está na faixa de 400 milhões. Então ela gera caixa,
ela tem grana no caixa para financiar esse crescimento, então não é aquele tipo de empresa alavancada que tem EBITDA de 3, 4 vezes, tem dívida líquida de 3, 4 vezes o EBITDA. Então, se ela tiver uma queda de preço de commodity, um trimestre ruim, o risco da empresa já vai lá em cima, né? O preço da ação pode cair muito, porque a empresa alavancada é muito sensível a essas variações, né, de alavancagem. Tipo, se a relação dívida líquida e EBITDA ela sobe um pouco, o preço da ação já despenca no mercado. Então, ela é essa empresa que é muito mais segura para se apostar num case de investimentos. E o principal dessa tese para mim é que é isso aqui, é o preço-lucro, né, de 9 vezes. Então, a gente está pegando uma empresa, e como eu mostrei anteriormente, tem todo esse crescimento histórico aqui, né, de 30% ao ano em mais de 10 anos de receita e de resultado também, né, mas principalmente receita aqui nesse caso. E ainda tem um preço-lucro de 9 vezes, tá? Então, a gente sabe que normalmente uma empresa que cresce 30% ao ano deveria ter um PL muito maior que isso, né? PL de 20 a 30 vezes, que é o que o mercado estima, né, para empresas que crescem nessa faixa. Então, a gente pega uma Google, Facebook, empresas que crescem ano a ano, né, tanto receita como lucro a uns 20, 30% ao ano, o preço-lucro dessas empresas é no mínimo 30 vezes, né? Porque o mercado estima que a empresa vai crescer, né? Aqui o mercado ainda está duvidando um pouco dessa implementação, está botando um PL baixo, né, de 9 vezes. Então isso é interessante, passa a ser uma aposta interessante, né, e é um negócio forte do Brasil, que é o agro, né, o principal produto brasileiro. Então é isso, pessoal, mais uma revisão de resultados aqui, tá, da 3tentos. A gente segue com ela na nossa carteira do nosso clube de investimentos e vou continuar aqui fazendo essa revisão trimestral até a gente ver se o negócio, por exemplo, a estratégia começar a ter algum problema de implementação, a gente vai simplesmente cair fora, né? Mas se continuar assim, a gente vai continuar investindo até, né, a tese se materializar em resultado, né? A ação crescer e começar a pagar dividendo, etc. Essas coisas. E aí a gente já poderia se desfazer do investimento, né? Mas por enquanto seguimos aqui. Então é isso aí, pessoal. Só peço para quem está curtindo os vídeos se inscrever no canal aí, dar um like, né, e comentar aí o que está achando do resultado da 3tentos. Beleza? Abraço!